Bom dia então a todos, começando mais uma semana, mais uma sexta-feira para nossa para fazermos aqui a nossa reunião do nosso Evangelho no Lar, que é o final, né, o resumo daquilo que nós estudamos durante a semana, sempre coincidindo, né, alguns assuntos da que a gente trata aqui nos nossos estudos. E hoje a gente vai estudar no nosso livro Vinha de Luz, o estudo número 130, Amai-vos, que é uma evocação de Emmanuel, trazendo ali, através das palavras de João, na primeira epístola, chamando a atenção para esse sentimento tão nobre, que é importante para todos nós, e que acaba sempre ficando em segundo plano, pelo fato da gente não compreender o seu sentido. E aqui então Emmanuel separa para nós um versículo do capítulo 3, de número 18, em que ele diz para nós assim: não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. E aqui esse chamamento para todos nós é um momento especial de reflexão, porque aquilo que nós estudamos na doutrina, da importância da transformação que o mundo vem passando, quando nós falamos que o nosso mundo de provas e expiações vai se transformar num mundo de regeneração, um mundo mais desenvolvido, um mundo com menos sofrimento, com menos dores, com menos lágrimas. Isso é assim, César. Não, do livro Vinha de Luz, tá? De Emmanuel, psicografia do Chico. E aí então, quando se fala nessa mudança do mundo, como a gente conversou, a gente pensa sempre numa mudança estrutural, numa mudança do perfil das pessoas, da característica daquilo que nós encontramos, e a gente se esquece exatamente qual é o verdadeiro motivo dessa transformação. Através dos estudos que são feitos por todas as religiões, porque a gente lembra que mudanças espirituais dependem de filosofias espirituais, não dependem apenas de uma questão material. Se a gente imaginar, por exemplo, que o nosso mundo vai se tornar mais tranquilo pelo fato da ciência desenvolver os seus conhecimentos em busca de doenças, grande Luiz, grande abraço, meu amigo, em busca de curas de doenças, se a gente vai desenvolver tecnologia para poder ter uma produção de alimentos maior, para poder fazer com que as pessoas não passem mais fome, desenvolvendo tecnologias para prever catástrofes, fazendo com que esses grandes desencarnes coletivos que provocam tantos choques vão acontecer. Se a gente pensa que são essas as mudanças que vão fazer com que o nosso mundo se transforme num mundo melhor, a gente está seguindo por um caminho ainda muito materializado. Um caminho ainda muito ligado às nossas necessidades exteriores, né, daquilo que a gente precisa para viver o bem-estar. E nós nos esquecemos que a grande transformação que é feita é uma transformação interior. O nosso mundo de provas e expiações vai se transformar no mundo de regeneração a partir do momento em que nós nos tornarmos espíritos regenerados. E essa regeneração vem exatamente da transformação dos nossos valores e transformação dos nossos sentimentos. E se nós pudéssemos imaginar uma grande orquestra, e tendo ali músicos diversos, cada um com seu próprio instrumento, tocando ali a sua parte, né, naquela grande apresentação, nós poderíamos colocar aqui o amor, o sentimento mais nobre, seria ali o seu grande regente, seria ali o seu maestro, que faria com que cada um desses sentimentos fosse direcionado, sempre aproveitando aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de mais nobre, né? Quando você fala num sentimento como, por exemplo, falar sobre caridade, a caridade só tem o seu valor se por acaso ela for envolvida, permeada com o sentimento de amor. Quando você fala sobre a paz dentro das pessoas, a passividade dentro das pessoas, né, ou a pacificação das pessoas perante o mundo, diante dos transtornos, diante da violência, diante das angústias que elas vivem, essa paz só vai ter sentido se ela for vivida sobre o sentimento do amor. Nós podemos colocar sobre as pessoas saindo das viciações, as pessoas deixando o seu egoísmo, as pessoas cultivando um pouco mais, a paciência, a tolerância, indulgências, todos os sentimentos que a gente estuda, eles só terão sentido se eles forem sustentados pelo amor.
Então é importantíssimo para nós, quando se fala nessa passagem, amai-vos, assim como nós trouxemos também aquela passagem do Evangelho, amai-vos uns aos outros, vem exatamente aí. Quando nós começarmos a mudar as nossas relações com pessoas que nós conhecemos, pessoas que desconhecemos, pessoas que convivemos, pessoas que são simplesmente de passagem, estão de passagem na nossa vida, quando a gente mudar o nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros, a gente perceberá essa mudança significativa. Então nós teremos a ciência, a tecnologia, o conhecimento de um modo geral se desenvolvendo no mundo, trazendo para nós novas descobertas, trazendo para nós saídas, sim, César, mensagens, É um livro de mensagens morais, Então tudo aquilo que é moral serve para reflexão, Não tem conceitos doutrinários em termos de relacionamento do homem com o espírito, mas ele fala sobre reflexões, Então todo livro reflexivo, independente de ser escrito por um espírito ou não, ele tem esse sentido, ele tem esse objetivo. Então, dessa forma, a gente percebe que esse sentimento, tudo aquilo que é exterior ao nosso mundo, que ajuda o mundo a reconstruir, que ajuda na promoção do nosso mundo material, tudo aquilo que diz respeito à nossa vivência mais confortável aqui no nosso mundo, com menos sofrimento, menos dor, isso é muito natural. Mas isso só vai ter sentido se ele for bem direcionado, até mesmo esse conhecimento. Certa vez eu conversava com o nosso amigo Hermes, que ele se aposentou agora, mas ele é farmacêutico, bioquímico, tinha ali a sua farmácia e tudo mais, e a gente de vez em quando conversava sobre a indústria farmacêutica. E a gente pensava, muito interessante, o conhecimento que a biotecnologia acaba trazendo para todos nós, descobrindo ali recursos para aliviar o sofrimento do homem, para fazer com que ele tenha mais saúde e tudo mais, mas a gente percebe que a indústria farmacêutica ela é muito tendenciosa para os retornos que ela vai ter. Que elas vão ter, o que ela vai ter, porque você cria um remédio que é muito caro, mas você vende para quem tem dinheiro para pagar, e você não vende para aquele que não pode. Você faz uma descoberta de uma doença, desde que aquela doença possa te trazer algum recurso. A gente vê, por exemplo, aqui na América do Sul, nos países tropicais da África, nos países tropicais da Ásia, quando nós temos ali doenças relacionadas com aquele ambiente, como malária, como tifo, como doenças dessas regiões, a gente vê que as indústrias da Europa e as indústrias da América do Norte não se preocupam em desenvolver medicamentos, ou não se aplicam tanto para desenvolver medicamentos porque não interessa para eles. Ou seja, eles estão preocupados muito mais com aquilo que diz respeito ao retorno financeiro que vão ter, com relação à proteção de patentes, com relação ao desenvolvimento da sua própria indústria, do conhecimento e tudo mais. Então o conhecimento sem o amor, ele acaba ficando preso dentro dos interesses daquela corporação. A mesma coisa a gente fala sobre tecnologia em termos de produção de armas de destruição, ou mesmo simplesmente de armas que possam de alguma forma destruir o homem. De que adianta um conhecimento que desenvolva raio laser, que desenvolva plasma, que desenvolva comunicação, se você não fizer o bom uso disso? Simplesmente vai ficar um conhecimento morto, muito mais prejudicando o homem do que melhorando. Então esse sentimento de amor ele tem que estar presente em todas as situações. Até mesmo se você é uma pessoa que tem ali o seu mercadinho, que você tem ali uma lojinha, se você não fizer o seu trabalho com amor, tratando bem as pessoas, transferindo para elas o respeito, o carinho por aquilo que você faz, você vai ver o cliente simplesmente como alguém que vai te dar dinheiro. E não como uma pessoa como você, que tem ali as suas necessidades, que depende do seu serviço, e há essa reciprocidade daquele que fornece, daquele que consome. Quando você vai a um restaurante, você tem ali um profissional que te serve com indiferença, a gente não volta mais. Mas a gente percebe que isso nos toca de um modo geral no nosso dia a dia, mas a gente não se dá conta do porquê das coisas acontecerem. Quando você passa num local, uma pessoa mal olha para o seu rosto, ou a pessoa te trata mal, não te respeita naquilo que você precisa, o que falta exatamente? Por que as pessoas são assim? Porque falta esse sentimento de amor. E aqui a gente tem no texto de Emmanuel, ele traz para nós aqui alguns aprofundamentos sobre essa questão. O Júnior colocou para nós aqui no outro dia, assistindo a um filme sobre a Guerra do Golfo, um comandante militar justificava a guerra exatamente em cima disso, dizendo que o desenvolvimento das armas traria o progresso. E de certa forma traz, Júnior, por incrível que pareça. A gente vai estudar um pouquinho sobre a lei do progresso e sobre a lei de destruição no próprio livro dos Espíritos. Os Espíritos falam sobre isso. A gente lembra que quando você tem uma motivação
para criar alguma coisa nova, você certamente se desenvolve intelectualmente, e a tecnologia também se desenvolve. A gente lembra que as grandes guerras que aconteceram no mundo, a partir da Primeira Guerra Mundial, ou mesmo nas guerras anteriores, você pega, por exemplo, as guerras púnicas que aconteceram lá nos gregos, você pega as guerras entre os romanos, passa pelas cruzadas, você passa depois pelas guerras europeias, você passa depois na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Vietnã, você percebe em cada um desses eventos o homem teve a necessidade de criar tecnologias para poder vencer o seu adversário. Então qual era a motivação? Por mais negativa que ela fosse, essa motivação impulsionou o homem a criar os instrumentos dos mais diversos que a gente tem hoje. A gente lembra que a aviação, por exemplo, que inicialmente foi criada apenas como um desenvolvimento de tecnologia da curiosidade, a partir dos irmãos Wright e a partir de Santos Dumont, eles começaram então a criar o avião para poder simplesmente voar. A partir da Primeira Guerra Mundial, quando eles começaram a utilizar o avião como um instrumento de observação e um instrumento de ataque à distância, a gente percebe que a aviação se desenvolveu muito rápido. Por uma necessidade que se tinha. Então, mas qual é a motivação que a gente tem hoje? É a motivação da imposição do poder do homem sobre o próprio homem. Quando a gente modificar essa motivação do amor, falar assim, olha, a gente vai desenvolver tecnologias porque a gente precisa fazer com que as pessoas vivam melhor. Aí sim a gente vai começar a criar novas ideias, a desenvolver e tudo mais, uma série de recursos para fazer com que o homem viva bem em função do amor, e não em função do egoísmo. Porque o egoísmo é muito mais poderoso para nós do que o amor. E a gente não se dá conta disso. Hoje a gente pega, por exemplo, o computador. Ele foi criado para poder calcular a trajetória de mísseis durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala sobre produção de energia, quando você tem, por exemplo, a energia nuclear, que hoje você faz sobre tratamentos de câncer, tomografia, ressonâncias magnéticas e tudo mais, tudo isso foi criado a partir do desenvolvimento da bomba atômica da Segunda Guerra Mundial. Quando você fala sobre micro-ondas, sobre uma série de outros recursos, técnicas cirúrgicas, técnicas alimentícias, comunicação, tudo isso veio por causa das guerras. Então, de certa forma, sim, a guerra promove para nós esse avanço. Mas esse comandante militar, tendo a visão dele, como alguém que trabalha dentro dos campos de operações, dentro dos teatros de operação dos conflitos, a visão dele é exatamente essa. Eu não diria fechado, eu diria tendenciosa pela especialidade dele. Certa vez eu conversava com minha irmã, ela é fisioterapeuta, e ela trabalha numa clínica com ortopedista, com outros médicos e tudo mais. E conversando com esse ortopedista, que é um cirurgião, ele diria assim, quando você vai num ortopedista, e esse ortopedista é um cirurgião, a primeira coisa que ele quer fazer é te operar. Ele não está interessado em te passar uma terapia, te passar uma fisioterapia, te passar uma medicação. Ele quer saber onde que ele vai cortar. Porque é o que ele faz, é a especialidade dele. Se você vai conversar com um cabeleireiro, por exemplo, ele não fica preocupado com o que você está sentindo, onde você mora. Ele quer olhar para o seu cabelo para saber se o seu corte está bom ou se não está. Não diria isso também, PVT, não é a lei do menor esforço, é a tendência dele, é o que ele faz. Ele simplesmente faz aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele se preparou para fazer. Para ele, é o que ele sabe. Agora, se você pega, por exemplo, um ortopedista que é muito mais clínico do que cirúrgico, ele vai analisar uma série de possibilidades até te levar a cirurgia como último recurso. O cirurgião vai te levar a cirurgia como primeiro recurso. De um modo geral, naturalmente, a gente fala de uma tendência assim, que inclusive foi até uma... Não, eu digo genericamente, Sandra, foi a opinião de um cirurgião, que ele disse sempre isso, o cirurgião está preparado para operar. Então, naturalmente, ele vai, pelo bom senso dele e tudo mais. Mas a visão de um cirurgião e a visão de um clínico são visões diferentes. Embora os dois sigam o caminho do bom senso, um caminho da racionalidade, mas as tendências deles são tendências diferentes. Nem consultou direito, então ele não era um bom profissional. Então, a gente percebe o quê? Que o homem desenvolve aquilo que ele sabe. Nesse caso que o Júnior colocou de um comandante militar, o que ele sabe fazer? Ele sabe guerrear. Então, tudo que diz respeito à guerra para ele, que ele está preparado para isso e aceita a guerra como um recurso, mesmo que seja um recurso de paz, basta a gente ver, por exemplo, Leon Denis, quando ele escreveu o livro A Guerra e a Espiritualidade, ele falava ele escrevia, esse livro foi publicado durante a Primeira Guerra Mundial, então ele escrevia sobre aquilo que ele via, sobre aquilo que ele experimentava na Europa. E ele justificava a guerra como sendo um recurso de paz. Que ele falava assim, é importante que os franceses peguem as armas para poder levar a paz à nossa terra. É importante que nós expulsemos aqueles que são os invasores.
Aí a gente fala assim, nossa, mas Leon Denis falava isso, ele estava vivendo a guerra. A casa dele estava ameaçada, a família dele estava ameaçada, o país dele estava sendo ameaçado. E se nós hoje tivéssemos o nosso país invadido ou ameaçado por uma nação opressora, uma nação que seria ali a nossa opositora, certamente a nossa doutrina seria voltada também para a nossa defesa, para a defesa dos nossos interesses. Então é natural que seja assim, que o homem viva as experiências de acordo com a sua realidade. E a nossa realidade hoje ainda é a satisfação das nossas necessidades pessoais. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha família, mas e as pessoas que estão morrendo na África? Ah, isso aí é o pessoal deles, eles têm que se virar. Você está preocupado lá, por exemplo, né, alguém na minha casa está chorando, está doente, não está bem. Eu estou lá preocupado com quem está morrendo lá numa guerra no Oriente Médio? Eu estou preocupado com uma criança que morreu lá com uma explosão de um terrorista que estava lá vestindo bombas no corpo? As nossas necessidades, infelizmente, ainda nos impressionam muito mais do que a racionalidade de entender que esse sentimento nobre do amor vai promover uma transformação no mundo, mas não é imediata, é uma transformação a longo prazo. Se a gente não modificar o nosso modo de pensar, e infelizmente é uma mudança que vai ser muito demorada, porque nós precisamos ainda satisfazer essas nossas necessidades, mas hoje a gente começa, de certa forma, a despertar a nossa consciência para o mundo espiritual. As religiões, de modo geral, as tradicionais principalmente, visam o seguinte: você tem que ser bom para você conquistar o paraíso. Você tem que ser bom para conquistar o paraíso. Você é o principal alvo, e você vai para o paraíso. E as demais pessoas que estão à sua volta? Ah, cada um por si, Deus para todos. Eu conquistei o meu espaço, e cada um conquiste o seu. Os espíritos dizem para nós o seguinte: nós nunca conseguiremos alcançar o paraíso se todos nós não crescermos juntos. Não adianta eu imaginar que eu vou ser feliz esquecendo daquele que é infeliz. A minha felicidade depende da felicidade do outro. O meu crescimento depende do crescimento do outro. O nosso mundo vai se transformar quando todos nós nos transformarmos. Esse sentimento de coletividade, essa ideia de coletividade hoje, é o que vai determinar para todos nós a mudança do mundo. Quando a gente parar de pensar na gente mesmo e começar a pensar um no outro, a gente vai sentir que o mundo vai se transformar. Eu vou tratar bem as pessoas vão me tratar bem. Quando eu perceber, está todo mundo se tratando bem. O nosso mundo vai se transformar. O nosso mundo vai se modificar. Então o sentimento de egoísmo ainda ele é muito presente dentro de nós e infelizmente isso vai demorar muito para se transformar. Talvez a gente precise de mais 2, 3 encarnações para ter uma visão diferente a respeito do mundo, a respeito do amor, a respeito desse sentimento. Aqui em cima a Andréa colocou para nós, deixa eu pegar aqui. Eu tenho passado por muita tribulação desde que meu pai teve um AVC e se foi. Meus pacientes estão muito pacientes comigo, né? Nenhum trocou de profissional. E eles têm uma lista de outros, né? Tanto particulares como convênios. Eu me sinto muito feliz com isso, porque é sinal que gostam do meu trabalho e se sentem bem comigo. Mas principalmente, André, foi a semente que você plantou. Toda semente que é plantada nos nossos amigos, nas pessoas que dependem do nosso trabalho, ou que nós dependemos, né, da atenção deles, das nossas crianças, dos nossos familiares de modo geral, toda semente bem plantada, ela germina. Daí então hoje, que por acaso você vive, digamos assim, numa época de estiagem, numa época de pouca chuva, muito calor e tudo mais, a planta que você plantou tem raízes profundas e sólidas. E se a gente vive no superficialismo de você tratar os seus pacientes com interesse, sem sinceridade naquilo que você faz, você não semeou absolutamente nada. Porque da mesma forma que você tratou eles com certo interesse, eles vão buscar o interesse deles também. Assim é o nosso mundo hoje. Uma empresa te ganha pela simpatia que te trata. E essa simpatia, quanto mais verdadeira, maior é a conquista que eles acabam adquirindo. Né? Então a gente tem aqui todas essas mudanças do nosso mundo hoje, depende da mudança dos nossos valores, mas principalmente dependendo dos nossos sentimentos mais nobres. Aqui no nosso texto, Emmanuel traz para nós o seguinte agora: por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Então quando se fala em fraternidade, é o sentimento mais nobre que o mundo precisa desenvolver. Porque a fraternidade envolve o amor, envolve o respeito, envolve uma série de outros sentimentos que vão fazer com que os homens se aproximem uns dos outros. Porque hoje nós vivemos assim num mundo
que exige tanto da nossa atenção, que exige tanto do nosso esforço, que a gente se esquece que a gente precisa conviver com as pessoas e não viver em função dela e nem elas viverem em função da gente. Porque essa relação de dependência que a gente tem hoje é o que faz com que as pessoas se tornem indiferentes umas com as outras. Eu estou preocupado com a minha necessidade, não com o outro. Hoje as pessoas se cruzam na rua, não se olham no rosto, não se cumprimentam. As pessoas de porta, vizinhos, não estão preocupados uns com os outros. Houve uma época em que isso era mais interessante, em que era aquela coisa de você fazer um doce e levar um pouquinho para sua vizinha, para o seu vizinho. Quando você vai fazer uma festa, você corre e convida todos os seus vizinhos para participar. Hoje não, hoje você tranca a porta da sua casa, do seu apartamento, do lugar que você mora, e você não está preocupado com quem mora do teu lado. Você está preocupado com quem te interessa. Você vai ligar para alguém que mora lá do outro lado da cidade para participar da tua festa e você não convida quem está do lado. Porque a gente criou esse tipo de cultura de que não se valoriza mais a fraternidade, o companheirismo, a convivência com as pessoas. A gente está preocupado com a nossa própria necessidade. Diz Emmanuel ainda para nós aqui. Enquanto isso a Jandira colocou para nós, né, eu tenho uma vizinha que é uma mãe para mim, né, agradeço a Deus por isso, pois minha família mora muito longe de mim, né, que acaba criando vínculo, né, Jandira, é muito importante a gente criar esses vínculos de amor, né. O PVT colocou em cima para nós, né, a base de tudo tem que ser o ser humano, caso contrário nada dará certo. Essa visão humanitária do mundo, da gente se ver como pessoas e não essa visão materialista que nós temos. Essa visão materialista de necessidades e de individualismos e tudo mais. Se a gente começar a criar essa ideia do pensamento humanitário das pessoas, eu vê-lo como um ser humano composto de sentimentos, de necessidades, de interesses, de tendências e tudo mais, sem saber exatamente no que ele pode me oferecer de interesse. Porque a gente olha para as pessoas assim, né? O que ele pode ser, o que é importante para mim? O que ele pode me oferecer? Se ele não é agradável, se ele não tem nada que me interessa, então está fora. Não tem nada que me impulsione a me aproximar dessa pessoa. Vamos lá então. Emmanuel coloca para nós assim: o amai-vos uns aos outros, esse sentimento tão verdadeiro e tão profundo, não determina seleções. O primeiro ponto que ele ressalta para nós. Ou seja, eu não posso ser seletivo para quem eu vou distribuir amor ou não. E a gente lembra que amor não significa necessariamente que você vá tratar aquela pessoa que você não conhece da mesma forma que você trata alguém com quem você tem muita afinidade. A afinidade, ela é cultivada através de relacionamento. Mas quando a gente fala de amor, mais uma vez a gente lembra que o amor é aquele regente da orquestra que traz aquela série de sentimentos. Você vai olhar para uma pessoa com respeito, com carinho, com atenção. Isso é amor. Aí de repente eu encontro alguém que eu gosto, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou brincar, eu vou rir, eu vou confiar e tudo mais. Então o amor ele acaba se desenvolvendo em diversos graus diferentes conforme haja algum tipo de relacionamento. Mas o amor, sendo esse sentimento generalizado de fraternidade, de amizade e tudo mais, ele não determina seleções. Eu posso tratar alguém bem na rua sem nem conhecê-lo. Eu posso estar passando por uma calçada e ter ali um gari varrendo a rua, limpando, eu posso tratá-lo com respeito. Posso ver se ele precisa de alguma coisa. Alguém passa na minha porta da minha casa, posso oferecer um copo d'água quando precisa. Eu não seleciono se as pessoas são bonitas ou feias. Eu só vou amar as pessoas, só vou abraçar as pessoas que são lindas, perfumadas e cheirosas. Aquela pessoa que não tem uma boa aparência, então eu... Vai com Deus, César, grande abraço. Aquela pessoa que não é cheirosa, que não tem uma boa aparência, não me interessa. Então os meus amigos são todos bonitos, eu não tenho amigos feios. O amor não impõe conveniências, não exalta conveniências. Ou seja, eu não amo as pessoas de acordo com o interesse. Eu vou amar aquela pessoa porque ela é muito legal, ela vai me oferecer a coisa que me interessa. Ela vai me dar uma carona, ela vai me dar um presente, ela vai me colocar próximo com outras pessoas que são interessantes. O amor não impõe condicionais. Essa parte do condicionamento talvez seja um dos mais difíceis. Porque a gente percebe que amar as pessoas, nós amamos desde que elas sejam para nós interessantes. Desde que elas nos agradem. Dentro da família, por exemplo, nós temos pessoas que são extremamente problemáticas.
Então eu não quero saber dessa pessoa, eu só vou amar aquele com quem eu tenho amizade. Na verdade, o amor, exatamente, Armando, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas a gente vai sempre deixando para depois para resolver os problemas. E isso é muito difícil. Se perguntar assim, mas você consegue amar alguém que você não gosta? Olha, eu tenho muita dificuldade. Mas essa dificuldade nós temos porque nós não entendemos o sentido do amor. Eu posso não gostar dela porque ela me prejudicou de alguma forma, mas eu vou perdoá-la por isso, eu não preciso trazê-la para o meu ciclo de amizade. Nós não temos afinidades, nós não temos interesses, nós não temos ali aquilo que nos aproxima. Existe uma relação de antipatia, talvez por minha causa, talvez por culpa dela, talvez por nossa própria culpa. Então o amor vai fazer com que eu não deseje mal para ela, com que eu a perdoe pelo que ela está fazendo, que eu mantenha os meus braços abertos quando ela estiver predisposta a modificar a sua postura. Isso que é o amor para nós, então. Não significa assim, olha, eu não vou com a cara, não te suporto, mas vem cá me dar um abraço. Isso é falsidade. Então a gente vai olhar para a pessoa e dizer assim, olha, eu entendo que a gente não tem afinidade, então faz assim, olha, viva feliz a sua vida, que eu vou viver feliz a minha vida. Quando surgir oportunidade, alguma situação, a gente vai naturalmente se aproximar. Existe, Mia, a gente precisa só aprender a usar. Jesus, por exemplo, amou as pessoas que bateram no rosto dele, as pessoas que o assassinaram naquela época. Ama a todos, inclusive aqueles que hoje o criticam, o apontam, fazem e acontecem. Então o que a gente precisa olhar para as pessoas, porque o amor, o sentimento de amor, ele brota quando a gente dá espaço para ele. Porque a gente está tão preso dentro do nosso egoísmo que a gente não dá espaço para o amor. Quando eu parar de criticar as pessoas, quando eu parar de ver o lado negativo delas, naturalmente a parte boa vai aparecer. Mas a gente está tão preocupado em apontar os defeitos, em criticar aquilo que a gente não gosta e fazer acontecer, que a gente não dá abertura para ele aparecer. Basta que a gente pare de cultivar aquela erva daninha da nossa horta, do nosso pasto, do nosso campo, né, do nosso pomar, que naturalmente os frutos vão brotar. É a gente que cultiva o lado negativo, não dando espaço para o lado positivo. A luz só vai aparecer quando a gente deixar de provocar sombras. E a gente está criando sombras o tempo todo. A gente olha para as pessoas que a gente não gosta com uma nuvem negra em cima dela. Quando a gente parar, neutralizar esse nosso modo de pensar e dizer assim para ela, olha, eu não gosto de você, vou confessar. Mas eu vou começar a não deixar, eu vou começar a tirar o sentimento de não gostar. Eu posso não te amar, mas eu não vou te detestar. Eu posso não te querer bem, mas eu também não vou te desejar o mal. Quando a gente começa a neutralizar esse lado negativo, o lado positivo naturalmente vai melhorar, vai passar. Ele vai começar a aflorar. Daí então que a gente percebe que o amor, ele é incondicional. Basta simplesmente que a gente dê espaço para ele acontecer. O amor não desfavorece os infelizes. Então aqueles que infelizmente sofrem, eles não estão desfavorecidos desse sentimento também. Basta que a gente simplesmente ofereça aquilo que eles precisam. O amor não menoscaba os fracos, porque dá a impressão de que só os fortes, os poderosos, os conscientes, os mais inteligentes, os mais estáveis, equilibrados, são aqueles que são dignos do amor. Mas aqueles fracos que sofrem também são mais dignos ainda. O amor não faz privilégios. Quer dizer, eu vou oferecer tudo o que eu posso para as pessoas que eu amo, e para as pessoas que eu não amo, que eu não conheço, elas são indiferentes para mim. Todas elas merecem a nossa atenção dentro das nossas possibilidades. E nós devemos trabalhar isso dentro de nós, para acabar quebrar essa barreira da indiferença, essa barreira da distância que nós criamos. Continua o livro para nós. O amor não pede o afastamento dos maus. Porque dá a impressão assim, olha, eu sou capaz de amar desde que as pessoas que eu não gosto fiquem longe de mim. Isso não é amor. Nós estamos selecionando quem serão aqueles que serão amados. Aqueles inimigos também merecem o nosso amor dentro daquela condição que a gente colocou. Se nós não somos capazes hoje de perdoar as pessoas do modo como elas mereceriam, se nós não somos capazes de chamar de volta para o nosso convívio aquelas pessoas que nos fizeram mal de alguma forma, que a gente modifique o nosso modo de pensar, que elas fiquem lá onde elas estão.
mas que o meu pensamento não vá lá atingi-las de uma forma negativa. Com o passar do tempo, a gente vai começar a ver o lado positivo e perceber que as pessoas que a gente considera mal, ou as pessoas que nós consideramos más, não são tão más assim. Somos nós que potencializamos pelo efeito que elas nos provocam. Eu detesto aquela pessoa e cada dia eu detesto mais. Quer dizer, ela não fez nada, ela simplesmente está vivendo a vida dela do jeito dela e a gente está cultivando isso dentro de nós. Ele continua: o amor não desconsidera os filhos do lar alheio. Então é uma tendência natural a gente proteger a nossa família e favorecer aqueles que estão à nossa volta. E as pessoas que estão vivendo na casa do outro são diferentes da nossa. Eu dou tudo que eu tenho para a criança que convive comigo, mas eu não me preocupo com aquilo que tem a criança do lado do outro. Claro que a gente vai privilegiar aqueles que estão próximos a nós, proteger, oferecer recursos e tudo mais, mas muitas vezes, mesmo que a gente tenha condições, a gente nem olha para aquele que convive do lado, que poderia ter oportunidade diferente. Eu lembro quando eu era criança, quando eu vivia assim no meio da molecada, era natural, uma mãe chamava assim: filho, vem aqui em casa, que eu vou te dar uma coisa. Aí ele ia lá, ganhava algum docinho, alguma coisa assim, e a gente parava e ficava olhando, né? Quer dizer, as outras crianças ficavam olhando. Não que aquela mãe tivesse obrigação de fazer isso, mas de repente a gente olhava as coisas acontecendo, percebendo assim que no meio de uma criança é natural que quando você vai fazer alguma coisa que todos sejam beneficiados. Se você vai dar um docinho, que dê docinho para todo mundo. Se você vai oferecer isso, né? Foi nada, PVT, faz tempo, faz muito tempo. Né? Então é natural que você perceba assim que nós somos assim. Numa festa de criança, por exemplo, que tem aquele bando de criança, você privilegia um que está mais próximo e as outras crianças ficam olhando, mesmo sendo convidados. Nós não temos esse sentimento de igualdade. A gente não fala assim: crianças, vem aqui. A gente fala: filho, vem cá, toma isso para você. Isso é um comportamento que a gente que eu lembrava quando eu era criança e que a gente percebe hoje. Mas, naturalmente, tem situações em que nós podemos tentar envolver também com o mesmo carinho os filhos dos outros. De repente chega assim, tem duas crianças, tem seu filho e mais duas crianças. Você dá um beijinho na cabeça do seu filho e fala tchau para as outras. Por que não dá um beijinho na cabeça de todos? São crianças. Não importa se são filhos desse ou filhos daquele. São crianças que buscam, tem aquela sede de amor, aquela sede de carinho. E nós podemos oferecer para elas alguma coisa que é tão barata, alguma coisa que é tão simples, que é um beijo, um abraço, uma atenção, um afago. De você chegar assim, passar a mão da criança, acaricie todas. E essa desconsideração a gente percebe que não é material. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para comprar brinquedo para todas. Não estamos falando de material. Estamos falando de atenção. A mesma atenção que você dá para o seu filho, dê atenção para o filho dos outros também. Mesmo que você não conheça, você não fala do filho dos outros. A gente fala de uma criança. E essa criança, quando recebe atenção, o mundo dela se transforma porque ela se sente feliz de ter sido percebida, ter se sentido percebida por aquelas pessoas que ela não conhece. Isso é fundamental. Continua. O amor não destaca a parentela consanguínea. É aquilo que a gente falou hoje. Eu dou um abraço caloroso nas pessoas da minha família e as pessoas de fora eu dou aquele aceno de mão. Me lembro que passou esses dias atrás uma pessoa que colocou um cartaz, eu acho que ele é um professor de psicologia de uma universidade daqui de São Paulo, e ele colocou assim: estou doando abraços. Algumas pessoas olhavam para ele assim meio estranho, né, e passavam diretos. Outros olhavam para ele e falavam assim: então eu quero um abraço. Ele dava aquele abraço caloroso, aquele abraço apertado e tudo mais. E a gente percebe que você abraçar um desconhecido se tornou uma aberração na nossa natureza. Em vários lugares tiveram, né, mundo? E o interessante não é o fato de fazerem isso, é a reação das pessoas diante disso. Se alguém chega para você na rua e fala assim: posso te dar um abraço? Se ela for bonita, se ela for gatinha, pode. Mas se for uma pessoa que é idosa, uma pessoa que não tem boa aparência, a gente até dá, para não fazer aquela cara feia. Mas não é a mesma coisa do que você abraçar a gatinha e o gatinho. Porque a gente faz essa seleção. A gente vai muito pela aparência, pelo exterior. Né? Tem que estar bem limpinho, principalmente, né, Sandra? Se tiver, melhor, né? Mas o importante é a gente perceber isso daí, que hoje você tratar com igualdade ou tratar com afeto alguém que você não conhece é um fenômeno que as pessoas desconhecem. E a gente precisa resgatar isso dentro de nós.
de chegar você olhar para as pessoas e dizer assim, olha, posso te dar um abraço? Ou então dar um bom dia. Você passa pela calçada, olha para as pessoas, né? Pois, principalmente, né, Armando? Vai te dar um agarrão depois ali, vai dar um arranhão, depois a coisa fica complicada. Né? Pois é, mas é o que acontece, Mia. Né? Mas assim, sempre que a gente tiver a oportunidade de oferecer esse afeto para as pessoas, claro que quando se faz isso, era um experimento que estavam fazendo, para ver como eles se relacionavam. Mas toda vez que a gente tiver a oportunidade de dar um sorriso para alguém, de tratar exatamente, Júnior, de tratar com cordialidade as pessoas, com um sorriso, com um aperto de mão, com um abraço, com atenção. Eu me lembro certa vez que eu já contei essa história, mas vale a pena contar de novo? Vale a pena contar de novo? Eu estava passando por uma biblioteca pública aqui em São Paulo, eu precisava de uma ajuda, e veio um bombeiro, que era ali um funcionário da biblioteca, me dar essa ajuda. Aí ele veio correndo ali, todo solícito, né? Me prestou a assistência que eu precisava e coisa e tal. E na hora de me despedir dele, eu não disse apenas obrigado. Eu perguntei, qual é o nome do senhor? Ele falou, fulano de tal. Eu falei, senhor fulano, muito obrigado. Ele me olhou com espanto, aquela coisa assim de eu ter perguntado o nome dele e ter agradecido falando o nome dele, uma coisa tão simples, porque essas pessoas que são funcionárias dessas empresas assim, principalmente nessa parte de suporte, elas são tratadas assim, elas são empregadas e elas não fazem parte do interesse da empresa. Ela não vai te oferecer nada, só vai precisar dela quando precisa. Ainda mais tratando de senhor, né, Luiz? Ela não é alguém que vai te pegar um livro, ela é um bombeiro. E de repente eu perguntei, qual é o nome do senhor? Fulano de tal, senhor, muito obrigado então. Não, de nada, bom dia, boa noite, tal, não sei o quê. E percebeu que isso foi tão simples, tão natural. Um garçom, por exemplo. Ninguém chega num restaurante e pergunta assim, qual é o nome do senhor? Ou qual é o seu nome no restaurante? Ele fala, meu fulano de tal, fulano, obrigado, e aperta a mão dele para você ver a reação. Ou então aquela coisa de a gente acenar de longe e falar assim, tchau, obrigado. Dar atenção para as pessoas, porque elas não estão acostumadas com isso. Nós não estamos acostumados com isso. Da mesma forma, quando alguém trata a gente assim, pergunta o nosso nome, nos tratam com atenção, a gente reage de modo diferente. A gente chega assim e fala, poxa, mas que pessoa simpática. Olha só, a gente destaca a simpatia daquela pessoa por uma coisa que é absolutamente natural da gente fazer. A gente volta na loja, aquele funcionário que deu aquele sorriso. Na rua, no trânsito, alguém que foi simpático, deu um sorriso. Aquela pessoa fica marcada no nosso dia, por incrível que pareça. Da mesma forma que alguém te ofende, que estraga teu dia, de repente você precisa atravessar a rua, alguém dá uma buzinadinha, dá um sorriso, dá um aceno para você, dá um bom dia. Você conta para todo mundo, olha, eu estava passando na rua, alguém me deu bom dia, que coisa estranha. Pois é, ô tio, vem cá, tio. Então são detalhes simples que a gente vai deixando adormecer na nossa mente, detalhes simples que a gente vai abafando, que a gente se esquece que isso é algo extremamente positivo para nós. Armando colocou, né, ontem no telefone falando com uma atendente da telefônica, eu falei ao final da conversa, fica com Deus, desmontou a atendente, né? A Vaninha faz muito isso também, Armando. A pessoa fica sem reação. Ela não espera por isso. Aí você fica, tchau querida, fica com Deus, tá? Bom dia para você. Ah, bom dia também. Porque a primeira coisa que ela espera é você acabar de atender e desligar o telefone. Quando você dá essa atenção, a pessoa de repente, ela fala, poxa, mas que pessoa legal que eu atendi agora. E a gente acaba percebendo que a exceção são aqueles que tratam bem. E a regra é a indiferença. E a gente precisa mudar isso tudo. Principalmente. E continua. O amor não menospreza os adversários. Ou seja, a gente percebe que aquele que é concorrente tem que ser destruído. Porque o nosso psiquismo hoje, ele trabalha da seguinte forma. Eu só vou me sentir bem quando as pessoas que eu não gosto caírem. Quando elas forem derrotadas. E a gente vive num mundo hoje muito competitivo. Se compete por notas na escola desde as crianças, se competem pelo material que elas levam, se competem pela escola que elas estudam, pelos brinquedos que elas têm. Aí então a gente passa para a nossa vida profissional, se compete pelo salário que você tem, se compete pela empresa que você trabalha, se compete pelo espaço que você ocupa. Afetivamente, se compete pelos amigos, se compete pelos amores, se compete pelo lugar que você mora. A gente vive essa competitividade o tempo todo, fazendo com que nós nos distanciemos. Só que, na verdade, se compete hoje, as pessoas se tratam bem ou se tratam mal pelo time de futebol, pela preferência musical, pelo filme que assiste.
Quer dizer, não importa o que você gosta. Se você gosta, é problema seu. Mas a gente fica naquela coisa assim, não, vamos combater, vamos fazer uma pinimba, vamos fazer uma brincadeira e tal. Brincadeiras que sempre fazem com que o outro fique pior do que a gente fica. Daí então a gente percebe que o amor, ele acaba ficando sempre em segundo plano. Até chegar nesse extremo, Júnior, das pessoas marcarem brigas e se destruírem umas às outras. E Emmanuel traz para nós o seguinte aqui agora, para finalizar esse nosso raciocínio. E o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas através de obras, com todo o fervor do coração. Essas obras é exatamente aquilo que a gente falou. Através de atitude, através de gestos. Não simplesmente de palavras, eu amo você, tá, tchau. Mas sermos sinceros naquilo que a gente faz. A gente vai perceber que isso muda a nossa relação com as pessoas. E sem interesse, tratar bem as pessoas que são do nosso interesse. Trata bem qualquer um. Um conhecido, um desconhecido, alguém que está o tempo todo do nosso lado, alguém que a gente nunca viu e de repente passou pelo nosso caminho. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado, um por favor, um com licença. São palavras simples que, carregadas de amor, provocam uma transformação naquela relação. E Emmanuel coloca para nós, o universo é o nosso domicílio. Quer dizer, a nossa casa não são essas 4 paredes que a gente vive. A nossa casa é o ambiente onde a gente vive. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós o glorioso caminho de ascensão. Então, se a gente quer transformar o nosso mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós precisamos nos regenerar. E é muito mais simples do que a gente imagina. Porque a gente quer, muitas vezes, essa transformação sem fazer esforço. Só que um sorriso, um cumprimento, não é esforço nenhum. É algo tão natural que faz com que a gente modifique a nossa perspectiva diante do mundo e faz com que o mundo nos veja de uma forma diferente também. Que nós não somos indiferentes. E essa, então, meus amigos, é a mensagem do nosso estudo de hoje. Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. E aqui, então, Emmanuel trouxe para nós a importância da mudança dos nossos sentimentos, da mudança dos nossos pensamentos. Né? Pois é, exatamente, né, André? A terapia do muito obrigado, com licença, por favor, é o básico da construção do caráter de cada um e principalmente da aproximação das pessoas, quebrando barreiras da indiferença. Nós saímos na rua vestidos com uma capa protetora da indiferença. E a gente justifica, eu estou me protegendo das pessoas. Porque as pessoas são assim. E a ideia é, se as pessoas são assim, o problema é delas. O importante é que eu não sou assim. Mas eu cumprimento e ninguém me responde, o problema é delas. Eu vou continuar cumprimentando mesmo assim. Eu tratei bem aquela pessoa, ela me tratou mal, o problema é dela. Eu vou continuar tratando as pessoas bem assim. Como disse Madre Teresa de Calcutá, não importa o que as pessoas pensem, o que as pessoas falam. O meu compromisso é com Deus, não é com elas. Tratar bem as pessoas é um compromisso que eu tenho com Ele. É a educação que eu preciso ter, é o sentimento que eu preciso desenvolver. O que as pessoas fazem ou deixam de fazer é uma questão delas. E elas vão sofrer por isso. Porque enquanto elas continuarem difundindo esse negativismo, essa indiferença, essa agressividade, elas vão receber de volta exatamente isso. E não são elas que vão ditar o meu modo de viver. Vou continuar sorrindo mesmo assim, mesmo que as pessoas rosnem para mim de volta. Vou cumprimentá-las mesmo que elas não respondam. Porque é assim que a gente começa a transformar. Porque para transformar o nosso mundo, a gente precisa primeiro transformar o nosso mundo interior. Eu preciso me transformar. Não adianta eu esperar que o mundo hoje fique bem para que eu me sinta feliz. Eu vou me sentir bem independente do mundo. O bem dentro de mim mesmo. E é a forma que a gente vai conseguir transformar aquilo que a gente tem hoje como nossa casa, como o nosso ambiente de convivência, a nossa sala de estar. Esse é exatamente o nosso mundo hoje. Meus amigos, fechando por aqui, Fininha, quem vai fazer o encerramento para nós?
deixando aqui então essa mensagem, que eu achei que é muito bonita, de Emmanuel, nos orientando, nos apontando a forma como nós devemos processar esses sentimentos, e depois a gente volta, tá? Lembrando, principalmente, eu tinha comentado com vocês ontem, antes que eu esqueça, que nós falamos do filme Passaporte para o Céu, só que na verdade é um visto para o céu. Quem quiser baixar é só pegar aqui, ó. Tá? E está compactado, tem ali o filme e a legenda, é só vocês baixarem. Tá? Aquela comédia romântica que eu comentei ontem, que é bem interessante, bem legalzinha. E eu vou passar então